Juízes, capítulo 1. Acompanhe, por favor, na sua Bíblia. Diz assim: depois da morte de Josué, os israelitas perguntaram ao Senhor: quem de nós será o primeiro a atacar os cananeus? O Senhor respondeu: Judá será o primeiro. Eu entreguei a terra em suas mãos. Então os homens de Judá disseram aos seus irmãos de Simeão: venham conosco ao território que nos foi designado por sorteio e lutemos contra os cananeus. Iremos com vocês para o território que lhes foi dado. E os homens de Simeão foram com eles. Quando os homens de Judá atacaram, o Senhor entregou os cananeus e os ferezeus nas mãos deles, e eles mataram 10.000 homens em Bezeque. Foi lá que encontraram Adoni-Bezeque, lutaram contra ele e derrotaram os cananeus e os ferezeus. Adoni-Bezeque fugiu, mas eles o perseguiram e o prenderam e lhe cortaram os polegares das mãos e dos pés. Então Adoni-Bezeque disse: 70 reis com os polegares das mãos e dos pés cortados apanhavam migalhas debaixo da minha mesa. Agora Deus me retribuiu por aquilo que lhes fiz. Eles o levaram para Jerusalém, onde morreu. Os homens de Judá atacaram também Jerusalém e a conquistaram. Mataram seus habitantes ao fio da espada e incendiaram. Depois disso eles desceram para lutar contra os cananeus que viviam na serra, no Neguebe e na Cefelá. Avançaram contra os cananeus que viviam em Hebrom, anteriormente chamado Quiriate-Arba, e derrotaram Sesai, Aimã e Talmai. Agora eu quero que você vá comigo no capítulo 2 do mesmo livro. O anjo do Senhor subiu de Gilgal a Boquim e disse: tirei vocês do Egito e os trouxe para a terra que prometi com juramento que daria aos seus antepassados. Eu disse: jamais quebrarei a minha aliança com vocês, e vocês não farão acordo com o povo desta terra, mas demolirão os altares deles. Porque vocês não me obedeceram. Portanto, agora lhes digo que não os expulsarei da presença de vocês. Eles serão seus adversários, e os deuses deles serão uma armadilha para vocês. Quando o anjo do Senhor acabou de falar a todos os israelitas, o povo chorou em alta voz. E ao lugar chamaram Boquim. Ali eles ofereceram sacrifícios ao Senhor. Depois que Josué despediu os israelitas, eles saíram para ocupar a terra, cada um a sua herança. O povo prestou culto ao Senhor durante toda a vida de Josué e dos líderes que continuaram vivos depois de Josué, e que tinham visto todos os grandes feitos que o Senhor realizara em favor de Israel. Josué, filho de Num, servo do Senhor, morreu com a idade de 110 anos. Foi sepultado na terra de sua herança, em Timnat-Heres, nos montes de Efraim, ao norte do monte Gaás. Depois que toda aquela geração foi reunida aos seus antepassados, ou seja, morreram, surgiu uma nova geração que não conhecia o Senhor e o que Ele havia feito por Israel. Até aqui. Amados, esse texto que acabamos de ler é conhecido da igreja,
Já falamos, já ministramos algumas vezes nesse texto. Mas nesta noite eu queria falar algo muito importante, especial, que vai nos trazer uma transformação por meio da palavra de Deus. Eu quero estar falando nesta noite ao teu coração sobre o poder que há nas gerações. Mas o tema desta palavra, ele sugere algo que é uma realidade. E que se nós não tomarmos cuidado na nossa vida, nós podemos também fracassarmos como uma geração. O tema que eu queria nesta noite ministrar minha palavra é a geração que fracassou na terra da promessa. Se nós voltarmos para o livro de Josué, ou antes um pouco, o livro de Êxodo, quando Deus levanta Moisés para que Moisés trouxesse libertação ao povo de Israel, com o intuito de levar o seu povo para uma terra da promessa. Deus tinha o melhor dele para o seu povo. Diga comigo, Deus tinha o melhor dele para o seu povo. Diga agora na primeira pessoa, Deus tem o melhor para mim. Deus também teve o melhor dele para Israel. Por isso que ele chama Moisés, levanta Moisés, Moisés vai, busca o povo. Você sabe da história, não vou entrar em detalhes. E ele sai com o povo em direção à terra da promessa. Terra essa que Moisés só consegue ver, não consegue pisar nela, só apenas ver com seus olhos, porque Deus ainda, no meu entendimento, foi muito benevolente com Moisés. Misericordioso, gracioso, e permitiu Moisés ver a terra ao longe. E foi isso que aconteceu. Moisés consegue ver a terra, mas na sequência dos fatos na história, a Bíblia diz que Moisés morre. O líder, o grande líder de Israel morre, aquele que havia ensinado lições importantes a Israel, aquele que havia conectado Israel de certa maneira com Deus, aquele que conversava com Israel quando Israel pisava na bola com Deus, aquele cujo povo, quando ouviam a voz de Deus como trovões, como relâmpagos, eles ficavam completamente possuídos de temor e diziam: Moisés, vá você e fale com Deus, ouça Deus, porque nós temos medo do que Ele está falando. Você lembra bem dessa história? E Moisés então era esse que se conectava com Deus, conectava o povo com Deus, era um líder levantado por Deus. E a Bíblia nos conta que nesse período da história de Moisés, ele tinha alguém muito próximo a ele, que você sabe que era Josué, foi Josué, jovem guerreiro, que caminhou com Moisés, aonde Moisés ia, Josué estava junto. Se Moisés ia orar, Josué estava junto. Se Moisés estava no campo de batalha, Josué estava junto. Se Moisés estava perto de ser apedrejado, Josué estava junto. Se Moisés lembrava o povo das promessas de Deus, Josué estava junto. Quando Moisés dava uma direção para os seus soldados, para os seus líderes, ele levantava Josué, Josué estava sempre pronto. Ou seja, Josué foi uma continuidade do projeto de Deus para Israel. Josué foi um líder que Deus levantou, preparado por Moisés, porque Moisés, eu considero que Moisés, ele soube, talvez, sem conhecer o futuro, sem saber o que aconteceria, mas ele soube preparar uma liderança, ele soube preparar um líder. Está aí a importância muito grande de sermos um povo de Deus, que tem líderes preparados, líderes que não negam esforço algum pela obra do Senhor, que estão sempre prontos, líderes que estão sempre presentes, líderes que estão sempre dizendo: estamos aqui, conte conosco, nós enfrentaremos, não sabemos como, mas nós estamos juntos. Líderes que também afinam os seus ouvidos para ouvirem a voz de Deus. Josué foi assim no ministério de Moisés.
na vida de Moisés. Agora Moisés morre, Deus chama Josué e diz para ele: Josué, Moisés, meu servo, é morto. Morreu. Mas eles não tinham entrado na terra da promessa ainda, estavam por entrar, teriam que passar algumas provas. E a próxima prova que eles teriam que passar era atravessar o Rio Jordão. Depois, em seguida, eles teriam que enfrentar ali os seus inimigos, porque eles tinham que tomar uma cidade, a cidade de Jericó. E Josué ouviu a Deus em tudo, e ele foi obediente a Deus em tudo, e Josué foi um tremendo de um líder. E Josué, ele marca a história de uma geração muito importante, a geração dos que entraram na terra da promessa. Qual é a geração que você tem marcado? Qual é a geração que eu e você fazemos parte? Você precisa saber disso. Eu faço parte de uma geração que teme a Deus, eu faço parte de uma geração que tem liberdade para entrar nas igrejas, pregar o Evangelho, cultuar a Deus. Eu faço parte de uma geração que eu sou ensinado a buscar a Deus, a palavra de Deus. Eu faço parte de uma geração que clama ao Senhor por um avivamento. Eu faço parte de uma geração que ora a Deus pela sua nação. Eu faço parte de uma geração que reconhece que é tão ou mais pecador quanto os demais da sua pátria, da sua terra. Eu faço parte de uma geração que, mesmo impedido de cultuar a Deus por um tempo nas igrejas, mas não deixaram a sua fé naufragar. Eu faço parte de uma geração que cresceu ouvindo sobre o amor de Jesus Cristo, o que Ele é, o que Ele fez e o que Ele fará por esta igreja. Eu faço parte desta geração. Eu espero que esta seja a sua palavra também. Eu espero que esta seja a sua afirmação. Eu faço parte desta geração. Em Eclesiastes capítulo 1, você não precisa abrir, versículo 4 diz assim: uma geração vai, outra geração vem, mas a terra permanece para sempre. Olha só, a Bíblia diz que uma geração passa. A Bíblia diz que uma geração vai e vem uma outra geração. Eu quero te dizer uma coisa: gerações após gerações, enquanto Jesus não voltar e acabar com tudo isso, terão que tomar decisões na sua vida do que elas farão na sua época, na sua vez. A pior tragédia para uma geração é viver alienada de Deus, andando pelos seus próprios caminhos. E enquanto eu estou falando essa palavra ao seu coração, você pode estar pensando: mas que interessante, porque parece que a geração de Josué foi uma geração que caminhou com Deus, uma geração que andou com Deus, porque nós acabamos de ler Juízes, que fala agora que Josué, o livro de Juízes anuncia que Josué morreu. Está falando que Josué havia dividido, conforme Deus havia dado ordem a ele, dividido todo o povo de Israel nas suas tribos, nos seus povos, e é verdade isso. Era isso que Deus queria. Josué fez isso. Josué venceu grandes batalhas com seus discípulos, vamos dizer assim, com o seu povo, com seus liderados. E agora o texto está nos mostrando no capítulo 2 uma geração, a geração pós-Josué. E eu quero que você novamente acompanhe comigo, porque o capítulo 2, verso 10 diz que depois que toda aquela geração, qual geração? A de Josué. Depois que toda aquela geração foi reunida aos seus antepassados, ou seja, depois que toda a geração de Josué acabou, todos se foram, todos morreram, surgiu uma nova geração, a Bíblia se cumprindo. Uma geração vai e a outra geração vem. Mais uma geração surge, diz o verso 10. Surge uma nova geração, mas aqui há um grande problema, perigosíssimo, que é o tema principal, eu poderia chamar o foco principal nessa noite.
desta palavra é onde eu gostaria que você olhasse. E eu louvo a Deus porque você veio nesta noite aqui. Eu louvo a Deus por aqueles que estão em casa, não puderam estar conosco, que estão ouvindo esta palavra, porque ela é para você hoje. Deus tem algo para dizer a você. O problema desta geração, amados irmãos, é que esta geração não conhecia o Senhor. Meu Deus! Aonde está o problema aqui? Quem errou? Alguém errou. Alguém falhou aqui, porque uma geração que se levantou, porém era uma geração que não conhecia o Senhor e o que Ele havia feito por Israel. Quando Deus lá no passado, na geração de Josué, ensinou através de Moisés e de próprio Josué, que o povo de Deus precisava trazer na sua mão direita, preso ali nos seus filactérios, trazer na sua mão direita ali trechos da palavra de Deus. Eles tinham que trazer na testa, ali também presa na sua testa como um adorno, trechos da palavra de Deus. Para que? Eram sinais, para que eles pudessem sempre se lembrar de que a palavra de Deus, os princípios de Deus, trariam vida, mudanças na vida deles. E o que eu quero dizer para você nessa noite é que, quando uma geração vai e vem uma outra geração, também junto com esta nova geração, algumas coisas vão sendo deixadas de lado, vão sendo esquecidas. Por mais consagrada que seja uma geração, ela é insuficiente para dar conta de todo o trabalho desta grande seara que nós temos diante de nós. A geração, amados irmãos, a geração pós-Josué, jamais compreendeu que o plano de Deus se concretiza de maneira progressiva através das gerações. Jamais entenderam isso. Deus tem coisas tremendas por fazer, mas Ele espera que eu e você cumpramos o nosso papel. Demos continuidade ao que Ele tem nos chamado para fazer. Uma geração tem grandes desafios. Quero te dizer, meu irmão, a nossa geração, a minha geração, a sua geração, nós temos grandes desafios. Uma das maiores discussões nos nossos dias, do nosso planeta, está em como compreender e conviver, como entender isso, como aprender a viver, melhor dizendo, com as mudanças da nossa geração. A cada geração que passa, surgem novos desafios. Eu fico pensando alguns anos atrás que não tínhamos internet. Eu fico pensando alguns anos atrás que não tínhamos veículos, carros. Eu posso dizer, não me acho velho por conta disso, e também se fosse não teria nenhum problema. Mas eu posso dizer, eu sou de uma geração que não conheceu um dia a internet, que não sabia nada sobre internet. Que não tinha cartão de crédito, não tinha maquininha de cartão, colocava um cartão ali em cima de um boleto, com papel carbonado, e o lojista passava um negocinho assim, imprimia o desenho dos números do cartão naquele boleto, que depois você ia pagar aquela fatura. Eu sei que tem alguns aqui que lembram muito bem disso. Eu sou de uma geração que você ia para a igreja, ou você ia de ônibus, ou você ia a pé. Eu sou de uma geração que, na minha geração, chovia também. Eu já falei isso, e você talvez já está cansado de me ouvir falar isso. E desculpe, porque eu vou falar sempre, enquanto eu fizer parte desta geração, para trazer a memória, para lembrar você da onde Deus te tirou, onde Deus começou tudo na sua vida. De uma igrejinha pequenininha, que as pessoas passavam e diziam, nossa, essa é uma igrejinha pequenininha. Aonde você não andava, você escorregava nessas ruas de barro, lameadas. Quando você conseguia sair do lugar, quando o barro não te segurava.
Qual é a sua história? E nada disso impedia você de vir à casa do Senhor. Não havia chuva, não havia vento, não havia frio, porque nós passamos por todas essas estações, e graças a Deus elas não nos ceifaram a vida. Estamos aqui hoje para a glória do Senhor, nada nos impediu. Mas uma geração acaba e vem outra, e com ela vem as mudanças. Lembra quando você ia para o culto ao ar livre? Lembra, Guto, quando você pegava a bateria lá da igreja do seu pai e subia aqueles morros de Minas, lá em Serraria, lá na Pedra alguma coisa assim, que eu lembro muito bem dessa história, levava a caixa de som porque não tinha carro, você e talvez tantos outros que aqui estão nessa noite, que andavam quilômetros e quilômetros para chegar lá, sabe para quê? Para fazer um culto ao ar livre, e depois voltavam tudo de volta. Mas hoje nós temos carro, hoje nós somos a geração do conforto, temos carro, temos veículos, se não temos, pedimos para alguém que tem, alguém leva tranquilo. Vamos ter um culto ao ar livre, por exemplo, ou vamos ter algum trabalho. Somos a geração, e certamente fazemos com mais vontade, pelo menos deveria ser assim. Pode estar o frio que for, estamos lá, juntos. Eu tenho carro, pelo menos deveria ser assim. A cada geração que passa, também vêm os desafios. Por exemplo, em alguns países hoje existem leis que aprovam o casamento de pessoas do mesmo sexo. Eu sei que você sabe muito bem sobre isso. As coisas têm mudado, irmãos, na nossa geração. Muitas coisas ilegais que foram nas gerações passadas, na minha geração e na sua geração, hoje estão sendo legalizadas. Aquilo que lá na nossa geração era o cúmulo, meu Deus, hoje as pessoas dizem, é normal, nada a ver, é assim mesmo. Eu estava pensando hoje, falei, Senhor, nos dê graça, Senhor, de nós não aceitarmos, Pai querido, na nossa geração, as mudanças que o mundo tem nos enfiado goela abaixo, querendo que nós como igreja aceitemos isso. Já existem crentes em Jesus Cristo, que estão cedendo a estas pressões malignas de Satanás na sua geração. Se nós não abrirmos os nossos olhos, se nós não estivermos atentos com que as escolas, ou melhor dizendo, com que as matérias principais das escolas hoje têm ensinado os nossos filhos, fazer parte e participar da vida deles, daqui a pouco o seu filho está levando para você, o seu filho está apresentando o namorado dele, e nós estamos aceitando, porque nós fazemos parte de uma geração que mudou, mas a Bíblia, ela sempre foi, é e será a mesma, nunca muda, porque o nosso Deus, Ele é imutável, o que Ele falou será eternamente. Abra os seus olhos, querido irmão, nesta noite. Comece a perceber qual é a minha vez. A bola da vez está comigo agora. Eu sou parte desta nova geração. Eu preciso, quando tudo acabar para mim, eu preciso deixar um legado para a minha próxima geração. Partir para a glória, sabendo que da minha geração, os jovens da minha geração, os meus filhos da próxima geração, ou seja, que vão dar continuidade a uma nova geração, vão permanecer firmes no caminho do Senhor. Como eu tenho visto isso, irmãos, hoje, coisas terríveis.
Homens e mulheres que, para serem alcançados pelo Evangelho um dia, pessoas pagaram um preço alto pela salvação dessas pessoas, que se converteram a Jesus Cristo, se tornaram crentes valiosos, mas hoje os seus filhos estão desviados do caminho do Senhor. Elas não estão mais entre nós, mas os seus filhos não permaneceram. Aqui está dizendo para nós que uma nova geração foi levantada, surgiu, mas ela não conhecia o Senhor e o que Ele havia feito a Israel. Sabe, irmãos, aqui há um segredo: conhecer o Senhor. Não é ouvir falar do Senhor. Tem muitos sentados nas igrejas hoje que têm ouvido falar o Senhor, que têm ouvido falar de Jesus, têm ouvido falar de Deus, da sua palavra. Nada disso serve. Isso poderá levar você ao inferno, querido irmão, porque não adianta você apenas ouvir falar. Precisamos conhecer. Você precisa conhecer a Jesus na sua vida. Ei, você precisa conhecer a palavra de Deus, praticá-la. Você precisa conhecer, prosseguir em conhecer, crescer na palavra do Senhor. Muitos têm sido flechados por Satanás. Satanás tem desejado fazer com que as pessoas se afastem da palavra, se afastem da igreja. Pastor, se nós temos que conhecer, então não precisamos ir na igreja? Sim, porque a igreja, ela é um remédio de Deus para a sua vida. A igreja é ela que aquece os teus motores. A igreja é ela que ajuda a aumentar ali, juntos, o clamor, a busca pela palavra, e a nossa fé cresce, aumenta. A igreja é importante, sim. Mas mais importante é você prosseguir em conhecer ao teu Senhor e Salvador. Cada geração nasce com uma responsabilidade. A história de Josué terminou, a princípio, maravilhosamente bem. Josué fez a sua missão, completou o seu trajeto, completou a sua obra, dividiu o povo de Israel certinho como Deus havia dado, viveu 110 anos maravilhosamente bem. A geração de Josué foi uma geração, de certa forma, fiel a Deus. Já não eram tão ranzinzas como a geração de Moisés, que estavam sempre lembrando do Egito, sempre querendo comer as coisas do Egito, sempre querendo voltar para o Egito. Sempre reclamando de Moisés o que Deus dava ordem, sempre resmungando, sempre murmurando e sempre permanecendo no deserto, porque quanto mais murmuramos, mais reclamamos, mais nos rebelamos, mais tempo nós vivemos no deserto da nossa vida. E o deserto na sua vida não é para te segurar para sempre. O deserto da sua vida é para fazer você se apegar no Senhor, aprender no Senhor que o deserto não é o teu lugar. Deus tem coisas melhores, uma promessa para você. O deserto é apenas um período para Deus tratar a nossa vida. Mas parece que tem pessoas que querem ficar a vida inteira no deserto. Mas não é você, em nome de Jesus. A geração de Josué foi uma geração diferente, cumpriu tudo. Porém, irmãos, em meio a tanto sucesso, no meio dessa geração, depois dela, como acabamos de ler aqui, a seguinte geração não herdou praticamente nada. Esta próxima geração não herdou praticamente nada, espiritualmente falando, da vida dos seus pais, porque a Bíblia está dizendo que esta nova geração que se levantou não conhecia o Senhor. Aí eu pergunto a você, quem é o responsável para fazer com que a sua geração, os seus filhos, os seus descendentes conheçam a Deus, temam a Deus? Se não sou eu, se não é você, se não são os pais.
Tem muitos pais que estão completamente desatentos a esses detalhes, e hoje o Senhor está dizendo: filho, é hora de você mudar a sua vida. É hora de você começar a estar mais atento, porque ainda dá tempo de você salvar a tua geração, a tua próxima geração. Nós somos a geração do trabalho, a geração do ativismo, a geração das coisas rápidas, do fast food, da internet, do tudo rápido. Antes você tinha uma internet de 1 giga, era um canhão, não um avião. Hoje, 30 mega, você já está reclamando. Fala: meu Deus do céu, o que está acontecendo com essa internet? Que porcaria de internet. Esta Fasternet, esta Vivo, essa. E nós estamos sempre reclamando, porque já não é mais bom 30, queremos mais 100 megas. E assim vai ser, daqui a pouco vai passar disso. Somos a geração das coisas rápidas, das coisas velozes, e o tempo está passando, os nossos filhos estão crescendo, já não são aqueles bebês que nós trazíamos no colo, já são enormes, já estão casando, já estão tendo filhos. A pergunta que se faz é: eles têm plantado no coração deles o conhecimento de Deus, da sua palavra? Porque se eles têm plantado no coração deles o conhecimento de Deus, eles vão amar a Deus, eles vão desejar Deus, eles vão querer estar na casa do Senhor todos os dias da sua vida. Não vai ter nada na minha história que vai tomar o lugar de Deus, a presença de Deus. Eu posso ter tudo na minha vida, eu tenho 24 horas, 12 de dia, e ali eu tenho ali 12, contando com a madrugada e o começo do dia, para eu poder descansar, para eu poder viver um momento de relax na minha vida. Eu tenho muitas coisas que Deus tem me dado, dia após dia, semana após semana, mas eu tenho que ter um dia para eu me reunir com os meus irmãos, porque isso está em Hebreus, está na palavra de Deus, isso é importante, Deus nos ensina a fazer isso. Ninguém pode me impedir. É claro, eu não estou levando em consideração o momento da pandemia, irmãos, mas eu estou falando como uma voz profética de um tempo que já passou. Não vamos viver mais daqui para frente assim. Nós vamos voltar a viver uma vida naturalmente falando, mas sem essa doença, ou se ainda porventura Deus permitir que ela continue entre nós existindo, mas nós vamos superar tudo isso e vamos continuar buscando ao Senhor, cultuando ao Senhor e esperando até que Jesus volte. Mas enquanto isso acontece, uma geração está crescendo, uma geração está surgindo, e há uma responsabilidade. Nos dias de Josué houveram muitas conquistas, aspectos bélicos, de guerra, foram fantásticas as conquistas. As conquistas territoriais, eles rodearam a terra de Jericó. Oi, Lázaro, não tinha visto você, querido, que bom te ver aqui. Por 6 dias eles rodeavam uma vez a cidade de Jericó. No 7º dia, 7 vezes. E tinham que estar prontos e preparados para ouvir. Quando Deus desse a ordem, eles iam tocar o chofar e iam gritar. Começaram ali as primeiras conquistas. E foi indo. Só que no âmbito espiritual, preste bem atenção, querido irmão, eles não tiveram muitas conquistas, porque o verso 10 do capítulo 2 está dizendo que uma nova geração surgiu que não conheceu a Deus. Aí eu pergunto para você, por que é que eles não conheceram a Deus? Porque alguém falhou. Você não poderá deixar um legado para o seu filho que vai dizer assim: eu não conhecia Deus, porque o meu pai não buscava Deus. Ou deixar um legado mais ou menos assim: eu não quero nada com Deus, porque o meu pai, na verdade, minha mãe, eram pessoas que iam na igreja, mas só de fachada, porque em casa não viviam Deus. Iam pontualmente no culto, mas em casa eles tomavam bebida alcoólica tranquilamente. Em casa meu pai
assisti alguns programas que minha mãe dizia que não era bom para mim, mas meu pai permitia, ele assistia. Minha mãe sempre estava brigando com o meu pai, falando mal da vida da vizinha. Estou dando exemplos aqui. E aí este filho vai dizer o seguinte: eu vou permanecer conhecendo a Deus. Como? Como esse filho vai? Eu vou continuar assistindo novela sem nenhum problema, porque minha mãe assiste. Minha mãe assiste, ela até dá risada na frente de algumas novelas. Eu acho que é legal se ela dá risada. É porque ela gosta, então não tem problema nenhum. É essa leitura que os nossos filhos fazem de nós. E eu não estou falando para você aqui dizendo assim: eu sou o santarrão, eu sou aquele que não tem pecado nenhum. Eu poderia dizer que talvez eu seja o primeiro pecador aqui nesse lugar. E esta palavra é para nós nesta noite, para nós pensarmos como estamos caminhando, qual é o legado que estamos deixando para a próxima geração. Na geração de Josué, não somente morreu Josué, morreu ali a sua geração, mas morreu também com ele, sabe o que, irmãos? O legado. Na geração de Josué, morreu com eles o legado. Meu irmão, não deixe morrer com você, na sua geração, o legado. Você precisa deixar um legado para a próxima geração. Eu estava esses dias acompanhando uma postagem que meu pai fez, falando do maravilhoso dia em que o meu bisavô recebeu uma Bíblia de alguém que entregou uma Bíblia, e essa Bíblia foi guardada no fundo de um baú. E com o passar dos anos, essa Bíblia foi achada nesse baú, e graças a Deus que foi encontrada, onde meus avós, onde meus pais conheceram a palavra de Deus e procuraram aplicá-la em suas vidas e passar adiante. Não foram perfeitos, mas fizeram parte de uma geração que amaram a Deus e tem amado a Deus. Eu faço parte de uma geração hoje que vai deixar um legado para a próxima geração. Estou me esforçando para deixar um legado na vida das minhas filhas, na vida dos meus netos. Serão muitos, já se fala em 10 cada uma. Serão muitos, e serão todos crentes, homens e mulheres, pastores e pastoras do Senhor. Vão ser. Já prepara o seu aí, porque vai ter muita mulher e muito homem, dá para casar, vai ser uma bênção. Vai orando já: Senhor, abençoa, separa uma neta e um neto do pastor para o meu neto e para a minha neta. Olha só, querido irmão, a seguinte geração de Josué, além deles não conhecerem a Deus, eles também não conheceram o legado que poderia ter sido deixado dos seus antepassados. Essa geração não conheceu a Deus, irmãos. Eu diria que eles eram menos culpados do que a própria geração de Josué, que não deixou nada. O que é que você tem deixado? Faça a sua parte, querido irmão, em nome de Jesus. Leve a sua vida cristã mais a sério. Viva mais em santidade, leia mais a palavra de Deus, ore mais, busque mais, participe mais dos trabalhos do Senhor, divulgue mais a palavra do Senhor, se encha mais do Espírito Santo e menos daquilo que satisfaz a nossa carne. Toda geração precisa entender que possui uma missão. A minha geração e a sua geração possui uma missão. A nossa missão, Jesus deixou muito claro: ide por todo o mundo, pregar o Evangelho. Nós temos uma missão de espalhar esta semente preciosa. E hoje, Deus espera que eu e você cumpramos bem o nosso papel. Ensine seu filho,
Ensine sua filha a amar o Senhor, a amar a casa do Senhor. Ensine os teus discípulos a se comprometerem com a casa do Senhor, com a obra do Senhor, com a divulgação do Evangelho do Senhor. Porque essa geração, ela vai ter esse legado. E eles vão dar continuidade, porque eu e você, um dia seremos levados para nos encontrarmos com Deus. Glória a Deus por isso. Glória a Deus. Mas outros continuarão.